Olá, meus amores, como vocês estão? Estão bem? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Tia Fran. Estou aqui mais uma vez no Tia Fran Explica, tá certo? E hoje eu trouxe aqui essa bonequinha linda aqui, ó. É de Sara, ela. O nome dela é Sininho, tá? Sara disse que ela é toda verdinha. Na verdade, ela é uma melancia, tá? Mas Sara chama ela de Sininho. Então o Sininho vai ficar aqui hoje assistindo a aulinha com a gente, tá certo? Coloca ela aqui. Sininho, fala Sininho. Fala Sininho. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Preste atenção na aulinha de Tia Fran, não é? Para aprender tudo direitinho, tá certo? Muito bem, Sininho. Dando conselho aí, né? Pessoal. Bom, gente, hoje eu trouxe um assunto que eu gosto muito. Eu acho que eu gosto de todos os assuntos da língua portuguesa. Artigo definido e indefinido. Já ouviram falar nisso? Artigo definido e indefinido. Ó, e o que será artigo? E definido e indefinido. Sei não, hein, tia Fran? Ó, aí aqui a tia desenhou uma árvore. E a tia colocou aqui, ó, a árvore. E aqui eu coloquei uma árvore. Qual a diferença aí entre a árvore e uma árvore? Vão pensando aí, tá certo? Que depois eu vou voltar aqui com essa perguntinha pra vocês, tá bom? Bora lá. Aí, artigo. Mas o que é artigo? Olha só o que é que diz aqui sobre artigo. Artigo é a palavra que colocamos antes do substantivo para determiná-lo ou indeterminá-lo, tá certo? Então, aquela palavrinha pequenininha que a gente coloca antes do substantivo, né, serve para determiná-lo ou indeterminá-lo, tá certo? Então, se você tiver dúvida aqui, o que é substantivo? Substantivo é o nome que a gente dá para os seres que existem. E existem vários tipos de substantivo, tá certo? Olha só. Nessa palavrinha aqui que a tia colocou, a árvore e uma árvore. Qual é o substantivo? Árvore, tá? Existem várias árvores. Árvores é um ser, tá? E não é só o ser. Eita, substantivo é só aquele que tem vida? Não. É um ser com vida e um ser que não tem vida. É substantivo, tá? Ó, então, a árvore, uma árvore. A tia falou que o artigo, ele é uma palavrinha que acompanha o substantivo, não foi? E essa palavrinha que acompanha o substantivo, ela pode definir o substantivo, determinar o substantivo, ou pode indefinir o substantivo, indeterminar o substantivo. Por exemplo, quando eu digo a árvore, eu estou definindo a árvore. Eu sei qual é a árvore. Não é qualquer uma árvore, é a árvore. A árvore que eu estou me referindo, a árvore que eu quero, a árvore que eu vi, a árvore que foi cortada, tá? Agora, quando eu digo assim, uma árvore, eu não estou definindo. Pode ser qualquer uma árvore que esteja na floresta, que esteja no quintal, que esteja na rua, tá? Quando eu digo a, eu defino. Quando eu digo uma, eu não defino. Mas quando assim, me dê aí a boneca. Aí a pessoa vai me dar a boneca que eu estou me referindo. Que eu estou dizendo, a boneca, não é qualquer uma boneca. Mas quando eu digo assim, me dê aí uma boneca. Aí pode vir qualquer boneca para mim. Que eu disse uma boneca. Eu não defini qual era a boneca que eu queria. Tá certo? Aí, ó. Veja só. Eu trouxe aqui um trechinho de um diálogo, de uma historinha de quadrinhos entre Magali e a sua mãe. Vamos analisar. Então, Magali, o que você quer que eu leia para você? Perguntou a mamãe de Magali. Aí Magali responde, o livro de receitas. Ó, livro de receitas. Agora eu pergunto, esse livro de receitas é qualquer um livro, é? Que Magali quer que a mãe leia? Ou o livro de receitas é um livro que a mãe de Magali e Magali já sabem qual é?
Magali vai dormir, não é? E a gente sabe que Magali é uma menina muito comilona, não é? É a personagem Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que ela gosta muito de comer. E geralmente, quando a criança vai dormir, a mamãe lê o livrinho para ela, né? Aí as crianças pedem livrinho de suspense, né? Aquelas crianças corajosas, né? Pede livrinho de suspense, pede livrinho de aventura, ou pede livrinho de conto de fada, não é? Mas Magali pediu o quê? O livro de receitas. Magali é comilona até na hora de dormir. Olha só o que ela pediu. O livro de receitas. Aí eu pergunto novamente a vocês. É qualquer livro de receita? Ou esse livro de receita já é um livro que a mãe de Magali e Magali já sabem qual é? Vejam só. Olha o artigo que foi usado. Vou repetir novamente o diálogo, tá certo? Então, Magali, o que você quer que eu leia para você? O livro de receitas. Esse O livro de receitas indica o quê? Ele define ou ele indefine? Ele determina ou ele indetermina o livro de receitas? E aí? Olha só. Quando Magali disse o livro de receitas, Magali e sua mãe sabem qual é esse livro. É a mesma coisa assim. Mamãe, pega aquele livrinho dos Três Porquinhos para a senhora ler para mim. Aquele livro de sempre, tá? Aí quando no outro dia a mãe perguntar, qual é o livro que você quer que eu leia? O livro dos Três Porquinhos. Né? Não é qualquer livro, é o livro. Então, quando Magali diz o livro de receitas, ela está definindo qual é. Não é qualquer livro que a mamãe vai pegar, não. É aquele livro que ela sempre gosta que a mamãe lê e que a mamãe já sabe muito bem qual é. Agora, se ela dissesse um livro de receita, aí sim poderia ser qualquer livro de receita. A mamãe poderia chegar lá onde ela guarda os livros e pegar um livro de receita de bolo de chocolate, um livro de receita de vitamina de frutas, um livro de receita de brigadeiro, não é? Mas não é qualquer livro de receita, não. Aqui é o livro. Magali sabia qual era o livro e a mamãe também. Mas se ela dissesse um livro, aí sim a mamãe poderia pegar qualquer livro de receita. Então, quando eu coloco o artigo o na frente do substantivo livro, eu estou definindo o livro que se quer, tá? Mas quando eu coloco o artigo na frente do substantivo livro, eu não estou definindo o livro. Pode ser qualquer livro, tá certo? Então, ó, nisso aqui tem os artigos definidos e os artigos indefinidos, tá? Aí, quais são os artigos definidos? Quais são os artigos que definem o que eu quero, que digam exatamente o que eu quero? São esses, ó. O, a, os, as, tá? Então, essa palavrinha que vem na frente do substantivo. A boneca, o lápis, né? Os sorvetes, as meninas. Então, o, a, os, as são artigos definidos, porque eles definem, tá certo? Não é qualquer boneca, não é qualquer menina, não é qualquer lápis. Ele define o lápis, os lápis, tá? A boneca, as bonecas, tá? Então, são artigos definidos, que definem. Aí a gente tem aqui, ó, dos artigos definidos. O, os estão no masculino. A gente usa o, os para o substantivo masculino. Se você diz homem, você já vai colocar a homem? Não. O homem, tá certo? Se você diz cadeiras, olha que tá no plural. Você vai dizer os cadeiras? Não, você vai dizer as cadeiras, tá? Então, ó, os você usa para o masculino. As você usa para o feminino, tá? Quando o substantivo é feminino, você vai usar a ou as, tá?
Ah, se for no singular, a caneta, a borracha, a criança. E as, aqui ó, se for no plural, as canetas, as crianças, tá certo? Aqui tem, ó, os, plural, tá? Pode ver que tem um S, ó, indicando que tem mais de um ser, de mais de uma coisa, mais de um substantivo, aqui, ó. Os. E o, singular, tá certo? Então, os artigos definidos são os artigos que definem. Quais são? O, os, as, tá? A gente usa os para o masculino, as para o feminino. A gente usa a para o singular, quando só tem uma coisa só, como o pente, tá? A boneca. Mas se eu tiver mais de uma coisa, pronto, aqui tem duas bonecas. Eu vou dizer a bonecas. Não, vou dizer as bonecas, tá? Porque tem mais de uma, então é plural, tá certo? Deixa eu colocar a Sarita aqui de volta. E o a para o singular, tá bom? Aí aqui, ó. A casa, singular, feminino. As casas, plural, feminino. O jardim, singular, masculino. Os jardins, plural, masculino. Tá certo? Então, não esqueça disso, não. Isso são os artigos definidos. Aqueles que determinam o substantivo que se está falando, tá certo? Agora, aqui tem também os artigos indefinidos. Que artigos indefinidos são esses? São aqueles que não definem. Pode ser qualquer um. Aí eles são, ó, uma, uns, umas, tá? Uma boneca, uns bombons, umas canetas, uns lápis, tá certo? Um caderno. Aí pode ser qualquer um. Se você assim, me dê aí uma borracha. Qualquer criança pode me dar qualquer borracha, tá? Eu não estou definindo qual é a borracha, eu estou indefinindo, determinando qual seja a borracha. Então pode ser qualquer uma, tá bom? Assim como os artigos definidos a gente usa no singular, no plural, no feminino e masculino, os indefinidos também. Vejam, ó, uns no masculino, um trem, uns trens, umas no feminino, uma boneca, umas bonecas, uns, plural, umas maçãs, uns legumes, tá? Singular, uma estrela, um avião, tá? Então, são artigos indefinidos que eles não determinam qual seja. Pode ser qualquer um objeto que você esteja pedindo, tá? Você não, quando eu digo assim, me dê aí uma bola, pode ser qualquer bola, tá? Eu não defini a bola, tá bom? Então, são artigos indefinidos. E aqui, ó, mesma coisa do artigo definido, mas aqui agora é com indefinidos. Uma casa, umas casas, um jardim, uns jardins, tá bom? A diferença é que aqui a gente não está determinando qual é a casa, qual é o jardim, tá bom? Pedro ganhou uma bola. Pode ser qualquer bola que Pedro ganhou, tá? Não foi determinada a bola que Pedro ganhou, tá certo? Aí aqui eu tenho, ó, algumas frases que a tia Fran trouxe para vocês. Vê. Fritei uns peixes para a janta. Nessa frase, quem são os substantivos? Ó, os substantivos são peixes e janta.
E esses substantivos está sendo acompanhado pelos artigos. Ó, uns peixes, a janta. Tá vendo? Tá aqui circulado. Então, esse uns é artigo indefinido. Tô dizendo que eu fritei uns peixes para a janta, mas eu não disse qual foi o peixe, tá? E esse a está definindo. Para que foi que eu fritei os peixes? Para a janta. Então, aqui, ó, a artigo definido e uns artigos indefinidos. E esse artigo aqui, uns, ele está no singular ou no plural? Muito bem, quem disse no plural. Uns. E esse artigo definido está no singular ou no plural? Acertou quem disse no singular. A janta. Esse uns peixes, esse uns aqui é masculino. E esse a janta é feminino, tá certo? Aqui tem, ó. Os estudantes são uns amores, tá? Os substantivos, estudantes, amores, tá bom? E quais são os artigos? Os, uns. Os, artigo definido, masculino, plural. Uns, artigo indefinido, masculino, plural. Tá bom? Você é uma menina inteligente. Quem é o substantivo? Menina. Quem é o artigo? Uma. Esse artigo, ele é definido ou indefinido? Indefinido. E esse artigo é masculino ou feminino? Feminino. E este artigo, ele é singular ou é plural? Singular, tá? Tô falando de uma menina, não é mais de uma menina. A casa é muito espaçosa. Qual é o substantivo? Casa. Qual é o artigo? A. Artigo definido, feminino, singular, tá? Comprei uma maçã e um limão. Quem são os substantivos? Maçã, limão. São os substantivos. Quem é o artigo que está acompanhando a maçã? Uma. Esse artigo é o quê? Indefinido, singular, feminino. Tá? Ó, maçã não é feminina? Ele é feminino, tá bom? E qual é o artigo que está acompanhando o substantivo limão? Artigo definido ou indefinido? Indefinido. Artigo indefinido, singular, masculino. Tá certo? Deu para entender, meus amores? Então, os artigos são a palavrinha que acompanha o substantivo, tá bom? E esses artigos podem ser definidos quando eles determinam qual é o substantivo, o, a, os, as. E eles podem ser indefinidos quando ele não determina o substantivo. Uns, uma, umas, tá bom? Aí a gente usa uns, os, no masculino, plural ou singular, tá? E a gente usa a, as, uma, umas, no feminino, singular ou plural, tá? Se o substantivo tiver no plural, o artigo tem que acompanhar ele também no plural, tá bom? Se eu digo o papel, ó, papel, o
papel. Não posso dizer a papel. Tem que acompanhar. Se o substantivo é masculino, papel é masculino, então tem que ser o papel. Agora, se eu disser papéis, mais de um papel, se eu disser papéis, aí está no plural. Aí eu vou dizer os papéis, tá bom? Mas eu posso também dizer o papel ou um papel. Eu posso dizer os papéis ou uns papéis, tá certo? Vai depender se eu quero definir ou não definir o meu substantivo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Se tiver alguma dúvida, volta ao vídeo e assiste tudo de novo, tá certo? Beijão pra vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.